Um dia desses eu acabei perdendo o sono à noite pensando sobre as teorias da evolução e do criacionismo. Todos nós sabemos que são teorias, não há comprovação científica que possa com exatidão afirmar ser correto tanto uma quanto a outra. E é exatamente por isso que elas são chamadas de teorias, né? Eu costumo dizer que é necessário ter fé para abraçar tanto uma quanto a outra, uma vez que não existe comprovação científica para nenhuma delas. Agora, eu queria compartilhar com vocês rapidamente, e eu creio que vocês vão chegar à mesma conclusão que eu, que é necessário ter fé, mas é necessário ter muita fé para acreditar que, por exemplo, a explosão de uma caixa cheia de partes e peças automotivas pode ser capaz de gerar um motor completo e perfeitamente montado de um desses carros de última geração, não é verdade? Também é necessário ter muita fé para acreditar que essa mesma explosão seria capaz de criar uma única célula que com o passar do tempo foi se transformando, foi evoluindo e que acabou por chegar na complexidade de um ser humano, com todas as suas membranas, ossos, nervos, juntas, órgãos, cérebro, medulas, aparelho respiratório, digestivo, cardiovascular, reprodutivo, que numa sincronia perfeita entre todas essas e outras coisas acabam por dar existência ao ser humano e permite também a este dar continuidade à sua prole. O que falar então ao observarmos a natureza com sua rica diversidade de cores, de formas, os oceanos, os desertos, as montanhas, os abismos, a vida selvagem, as galáxias com todos os seus planetas, as suas estrelas infinitas, o Sol, a Lua, o fato de estarmos todos nesse exato momento girando em cima de uma bola gigante chamada Terra, a uma velocidade de 1.700 km por hora em torno do seu próprio eixo, numa jornada de 24 horas que faz separação entre aquilo que chamamos noite e dia, e também a 107 mil km por hora ao redor do Sol, numa jornada que depois de pouco mais de 365 dias, nós vamos chamar isso de um ano. E também a cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, ou quilômetros por hora, junto com todo o sistema solar em relação ao centro da galáxia. E tudo isso em meio a um abismo de dimensões incalculáveis que nós chamamos de espaço, sem falar de tantas outras coisas que nós sequer entendemos ou ainda conhecemos a sua existência. Eu creio que uma reflexão sincera sobre essas coisas, ela vai nos conduzir por um caminho de humildade. E não será então difícil concluir que até por uma questão de lógica, seria muito mais razoável crer na existência de um Criador do que na obra do acaso. E afinal, se não existe nada depois da morte, como acreditam os evolucionistas, o que perderia alguém vivendo por fé em um Deus Criador? Agora, se de fato existe um Criador, e ele existe, o perigo é muito grande de se colocar tudo a perder. Não é inteligente viver com o coração fechado para essa verdade. Duvidar disso não tem nada a ver com ter uma mente moderna, atualizada. Não tem nada a ver com fazer parte de um grupo seleto de pensadores, de intelectuais. Trata-se de pura e simples cegueira e ignorância espiritual,
que não pode acrescentar um fio de cabelo ou um minuto a mais de vida em nossa frágil e passageira existência. Eu não tenho dúvida que é melhor viver com a esperança de que sim, existe um Criador. Afinal, que tragédia seria viver uma vida inteira sem esperança, sem nada além de sofrimento, de cansaço e esperando apenas que tudo chegue ao fim. Sabe, aquele que nos criou, ele deixou um ponto de interrogação em nosso interior, um grande questionamento que todos carregamos conosco e que cedo ou tarde iremos nos confrontar com ele. O que existe após a morte? Existe ou não algo no porvir? Ora, se não houvesse nada depois da morte, nós certamente não teríamos esse anseio por uma resposta. Nós seríamos certamente como animais irracionais, vivendo um dia de cada vez atrás de comida, refugiando-nos do frio, fugindo por instinto dos nossos predadores, sem amor, sem afeto, sem relacionamento, sem sentimentos de compaixão, sem medo, sem tristeza, sem alegria, sem prazeres, sem nada. O fato de termos essa dúvida filosófica mostra que o Criador, quando nos formou, ele colocou esse ponto de interrogação em nosso interior. E ele fez isso não para nos deixar confusos, perdidos nesse dilema, mas ele fez isso com um propósito muito simples, de buscarmos por uma resposta. E através dessa busca poder então encontrar a mais importante de todas as respostas. Quer tenhamos fé na existência de um soberano Deus, quer sejamos incrédulos ou agnósticos, os quais afirmam não ser possível afirmar sobre a existência desse Criador, todos nós temos o mesmo desejo de saber a verdade. Fomos todos dotados de inteligência, não por acaso, mas porque esse soberano Criador nos ama. Ele se importa conosco. Ele enviou o seu Filho, Jesus, como mediador de uma aliança entre esse Criador e a sua criatura, sendo Ele mesmo o elo dessa ligação, a única ponte que nos conduz ao caminho da verdade, a chave que abre a porta e que nos conduz a uma viva esperança de que não estamos sós. Não somos obra do acaso. Existe um Deus. Ele se importa conosco. E um dia estaremos com Ele para todo sempre. Viveremos a plenitude de tudo aquilo que Ele mesmo planejou desde antes da fundação dos tempos para cada um de nós. Você não está sozinho, perdido no tempo e no espaço. Você não é obra do acaso. Jesus te ama. Você foi criado com uma finalidade. Cristo vive, e porque Ele vive, nós também podemos crer no amanhã. O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus, Ele faça com que você possa refletir sobre essas coisas que eu humildemente procurei compartilhar com vocês, crendo que da mesma forma como que um dia os meus olhos se abriram para essa verdade e hoje eu vivo com essa esperança, isso também aconteça com a tua vida e que você possa ser abençoado, que você possa ter uma vida de alegria, uma vida de esperança, no nome de Jesus.